Bom, pessoal, me apresentar um pouquinho. Meu nome é Gustavo Alves, faço também parte da equipe de engenharia aqui da Oracle. Eu vou trazer para vocês hoje o tema de segurança, né? Então, nesse contexto de desenvolvimento, quais são as questões de segurança que eu tenho que me preocupar dentro do contexto de uma aplicação moderna, certo? Vamos abordar 3 tópicos principais aqui que a gente entende que são tópicos que são relevantes num primeiro momento, né? E, obviamente, segurança é um tema que não tem fim. E a gente sempre tem que estar observando a todo momento todo o escopo de segurança da nossa arquitetura como um todo, né? Aqui a gente vai apresentar muito mais num contexto voltado à OCI, certo? Então, todo mundo vendo minha tela, tá tudo certo aí, pessoal? Posso seguir? Sim, tudo certinho. Maravilha. Então, a gente vai começar falando do primeiro aspecto de segurança que a gente tem no OCI, que é a parte de IAM, Identity and Access Management. Então, a gente precisa entender como é que funciona os fatores de autenticação, a forma como que a gente autoriza o acesso a um serviço dentro de Oracle Cloud, porque dentro de um cenário de desenvolvimento, eu vou ter muitas pessoas atuando dentro da minha console, eu vou ter muitos recursos também consumindo serviços dentro da minha console. Então, muitas vezes eu vou ter uma ferramenta de CI/CD que vai precisar ter um acesso, muitas vezes eu vou precisar que um usuário tenha um acesso específico porque ele está consumindo um SDK ou ele está consumindo um client. E aqui a gente vai passar alguns desses conceitos para vocês, né? Então, para a gente ter uma base de alguns termos que a gente vai usar durante esse primeiro momento, principal é tudo que está sendo autenticado, tá? Então, um grupo de usuários, um usuário, uma instância, um recurso, tudo isso a gente considera como um principal. Então, toda vez que a gente fala de principal, a gente basicamente está falando do ator que está se autenticando dentro do OCI. A gente tem os usuários e os grupos, que são usuários e grupos de usuários, ou grupos de instâncias, ou grupos de serviços, que vão ser basicamente os atores, e as formas de autenticação, né? Então, existem várias formas com quais eu consigo me autenticar para consumir os meus serviços em nuvem. Então, eu posso me autenticar pela console, eu posso me autenticar por client, eu posso autenticar por API, eu posso me autenticar por SDK, tá? Cada uma delas tem sua característica e cada uma delas tem sua forma de autenticação. E é isso que a gente vai apresentar aqui agora para vocês saberem, tá? Outro ponto bastante importante que a gente precisa entender é a questão da arquitetura. Como é que funciona a arquitetura de autenticação e de autorização de acesso de serviço. A primeira coisa que a gente precisa entender é que qualquer grupo, qualquer instância, qualquer coisa que eu crio dentro do OCI, por padrão, ela é Zero Trust. Ela não tem acesso nenhum aos serviços. Eu me autenticar dentro da console não significa que eu vou ter acesso a um serviço que está dentro da console. O processo é basicamente eu tenho os meus usuários, eu tenho os meus grupos, eu tenho os meus recursos que eu quero utilizar, eu autentico dentro do serviço de IAM, e aí o IAM vai consultar as políticas que a gente tem dentro da console para ver se esse usuário ou esse grupo de usuários tem acesso ao recurso ou não, certo? Então, funciona dessa forma. Você conseguir se autenticar não significa que você vai conseguir consumir o serviço, tá? Vamos falar primeiro da primeira etapa. Vamos falar um pouquinho sobre a autenticação, depois a gente fala sobre a autorização especificamente. Sobre a autenticação, existem várias formas que eu me autentico, cada uma delas direcionada a um modelo de consumo que eu vou ter da nuvem, certo? Então, por exemplo, eu quero consumir a minha nuvem através de console, né? Então eu vou abrir a minha página web, eu vou acessar a web, eu vou consumir através de formulários, enfim, eu vou na página web do OCI. O acesso ele é feito via usuário e senha, sendo que esse usuário e senha ele pode ser federado, eu posso federar com o meu AD, eu posso federar com o meu LDAP, eu tenho essa disponibilidade, e eu também tenho suporte a multifactor. Então, se eu quero colocar usuário e senha, e eu quero que gere um ID no celular da pessoa, e esse ID vai ser usado para eu finalizar minha autenticação, eu consigo fazer também. Então, para acesso a console, essa é a forma de autenticação suportada. Então, é usuário e senha. Para consumos direcionados
a client e a SDK, existem duas formas de autenticação. Sendo a primeira delas par de chave, né, que é o que a gente chama de API Signing Key, onde eu gero um par de chave RSA 2048, padrão, que tem a chave privada, a chave pública, eu importo a chave para dentro do OCI, e aí eu consigo fazer o acesso, eu consigo consumir tanto client quanto SDK, ou se eu for fazer uma chamada de API também, lembrando que toda a console da Oracle Cloud, ela é baseada em API. Então, aqui eu tenho a forma de autenticação voltada à chave privada e à chave pública. Caso de uso para ela é quando eu vou ter algum acesso contínuo, algum acesso permanente, algum acesso que vai ser perene. Se eu vou ter um acesso único, se eu vou ter um acesso temporário, se eu vou ter um acesso pontual, o ideal é que se utilize um outro modelo de chave. E esse outro modelo de chave é o off-token. O off-token é basicamente um token de autenticação que você gera a partir da console, e aí ele vai gerar esse token para você e você vai fazer acessos pontuais, acessos temporários baseados nesse token. Esse token ele vai aparecer uma única vez, você copia esse token, você cola esse token dentro do seu código, ou passa esse token como senha de algum serviço específico, né? Um serviço que utiliza esse token, por exemplo, é o serviço de repositório de imagem de container. Então, você coloca esse token como senha, ao invés de senha de usuário, ou ao invés do o API Signing Key, o par de chave, você utiliza o token de autenticação, porque ele é um acesso único, ele é um token voltado para ser um acesso temporário, certo? Então, essas são as duas formas que a gente utiliza principalmente para consumir alguns serviços específicos, tudo que é voltado a client, tudo que é voltado a SDK. E, por fim, essas são autenticações voltadas ao usuário, certo? Então, eu tenho um usuário, tem um grupo de usuários, e essas são autenticações voltadas aos usuários. Existem outros tipos de autenticação, que são autenticações que são voltadas a serviços ou a instâncias. Por exemplo, qual é o tipo de cenário que eu me enquadraria para fazer uma autenticação de uma instância? Eu instalei lá o meu CI/CD, o meu Jenkins dentro de uma máquina, e eu quero que essa máquina gerencie os códigos, gerencie a minha cloud, eu consiga, por exemplo, fazer o envio de um container para o Kubernetes dentro da nuvem, eu consiga subir uma nova máquina ou fazer qualquer tipo de automação dentro do meu ambiente. Ao invés de eu gerar um usuário de administração, o ideal é que eu autorize a instância a se autenticar na nuvem. E aí eu não crio uma credencial para essa instância, eu só aviso que essa instância específica ela tem acesso ao serviço que eu preciso. Então, esse cara ele não vai precisar de uma credencial local, é uma autenticação baseada em grupos dinâmicos, então eu crio o grupo de instâncias que eu quero que façam parte dessa política, eu posso filtrar esse grupo por tag, e a ideia aqui é que ele simplifique o processo de configuração e facilite também o acesso de serviços à cloud. Então, num relatório de auditoria, fica muito mais simples eu identificar, bom, isso daqui foi um acesso da instância e não foi um acesso de um usuário. Isso foi um acesso de um usuário e foi feito por off-token, ou isso foi um acesso de usuário e foi feito pela console. Ele facilita bastante a forma como eu vou puxar os relatórios de auditorias depois. E, por fim, eu também tenho o Research Principal, quando eu quero autorizar um serviço da nuvem a gerenciar os recursos que eu tenho na nuvem. Então, por exemplo, eu quero que o meu API Gateway consuma o meu serviço de functions. Aí eu preciso criar uma autorização para o API Gateway. Eu não crio uma autorização para o usuário, e aí o usuário vai fazer o acesso do API Gateway do Functions. Não, eu crio uma autorização para o API Gateway. Ou então eu quero que o Functions faça o envio de um dado para uma string. Ou então eu quero que o DevOps automatize um pipeline e faça o deployment dentro de um Kubernetes. Por exemplo, eu faço isso através de Research Principal. Então, eu tenho Instance Principal quando eu quero autorizar uma instância a tomar ações dentro da minha nuvem, e o Research Principal quando eu quero autorizar um recurso, um serviço a tomar ações dentro da minha nuvem, a se autenticar dentro da minha nuvem. Beleza? Essa parte de autenticação é basicamente isso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre autorização. Lembrando, autenticação não é o mesmo que autorização. Você autenticar não significa que você tem acesso ao serviço.
A autorização, ela vem sempre por meio de políticas. Então, eu crio políticas, eu defino as políticas, eu direciono a política para o research ou para o compartimento do research que eu quero que essa política atenda, e aí eu vou ter acesso, né? Então, quando o seu usuário ele é criado, ele é adicionado num grupo do zero, um grupo novo, e você recebe acesso, você vai se deparar muito com essa telinha aqui, que é a telinha do Unauthorized, que você não tem autorização para consumir o serviço. Para a gente adquirir essa autorização, o padrão é sempre por políticas. Então, eu crio minhas políticas elas são todas criadas dessa forma verbal, não tem uma linguagem específica, a linguagem ela é sempre estruturada de uma forma bastante intuitiva para o ser humano mesmo, bastante legível para o ser humano mesmo, né? Então, a estrutura dela é basicamente, eu defini qual é o grupo no primeiro momento, então eu falo hello group, defino o grupo, defino o verbo, né? E aí o verbo vai depender muito do serviço que cada verbo vai permitir que você faça, né? O manage é o mais óbvio de todos, onde você tem o gerenciamento total sobre o que você quer gerenciar, mas eu tenho use, eu tenho read, eu tenho inspect, e dentro da documentação eu tenho certinho, por produto, por recurso, por serviço, o que cada um deles faz, né? Quais são as APIs que cada um dá acesso, quais são as informações e os recursos que eu posso consumir com cada um dos acessos. Então, eu defino através de inspect, read, use e manage. Na sequência, eu defino qual é o tipo de recurso que eu quero controlar. Então, se eu quero controlar uma instance family, se eu quero dar acesso a todos os recursos de rede, não virtual network family. E, por fim, eu defino qual é a localidade. E eu já vou explicar essa parte de compartimento na sequência, tá? Mas, basicamente, defino qual é o grupo, defino qual é o verbo, o que ele vai poder fazer, defino qual é o research que ele vai usar, e, por fim, eu defino qual é a localidade. Ah, mas, Gustavo, eu preciso filtrar um pouco mais. Aí eu tenho uma condição de where, onde eu consigo criar condições específicas. Por exemplo, eu quero que só determinada tag, só de serviço com determinada tag, tenha acesso, que esse usuário acesse só serviço com determinada tag. Aí eu faço tudo por conditions de where, certo? Um exemplo bem simples, né? Então, aqui a gente está autorizando esse grupo X, né, que é o NetADM, a gerenciar todos os recursos dentro de rede, dentro do compartimento de produção, onde o usuário que está tentando fazer o acesso precisa estar autenticado em 2 fatores. Então, a gente tem aqui user, MFA, Multifactor Authentication, true. Então, a gente está autorizando esse grupo a gerenciar recursos de rede no compartimento de produção, onde o usuário vai precisar estar autenticado em 2 fatores. Esse é só um exemplo, certo? Mas é basicamente isso. Dentro da console, eu tenho políticas já pré-montadas para algumas ações que são comuns. Então, eu tenho um grupo que vai ser meu grupo de auditores. Lá dentro da console, você vai ter lá uma política já pré-montada para fazer essa questão de auditoria, que vai ser só um inspect ou algo nesse sentido. Então, dentro da console já tem algumas pré-montadas, mas para todas você tem na documentação qual é a família que você tem que autorizar, quais são os recursos que você vai ter disponível, qual é a granularidade que você consegue ter para cada um dos serviços que você quer autorizar. Legal? E, por fim, essas políticas elas precisam ser aplicadas a algum lugar. Elas precisam ser direcionadas a uma localidade. E dentro da Oracle Cloud, essa localidade é um container lógico chamado compartimento. Né? Para quem já acompanhou outros fast tracks, já sabe mais ou menos o que é um compartimento. Para quem não acompanhou, compartimento é uma separação lógica que eu tenho dentro da minha tenant. Eu entendo o compartimento como se fosse uma pasta organizacional que eu tenho dentro da minha tenant. Então, é onde eu vou jogar alguns recursos lá dentro e onde, principalmente, eu vou direcionar o meu controle de acesso. Né? Então, o compartimento ele serve especificamente para fazer controle de acesso, para fazer a organização da sua tenant e para fazer controle financeiro. Né? Então, ele tem alguns recursos para você conseguir filtrar quanto de custo está saindo daquele compartimento, para você fazer o controle de acesso. Eu quero que determinado usuário tenha acesso ao compartimento, ou não tenha acesso ao compartimento.
e para servir para organizar, para não ficar tudo no mesmo lugar e ficar difícil de você gerenciar a sua tenant. Certo? Então, pontos importantes sobre compartimento. Primeiro, eu não posso ter um recurso em mais de um compartimento ao mesmo tempo. Se a gente pensar no contexto de segurança, eu não conseguiria fazer com que um item, eles poderiam ter regras conflitantes apontadas para dois compartimentos diferentes, e aí se esse recurso faz parte dos dois compartimentos, eu ia ter uma discrepância de regra. Então, por isso que ele faz parte de um único compartimento só. Então, ele é sempre, o recurso ele fica sempre dedicado a um único compartimento. É possível fazer a movimentação. Então, se eu tenho uma máquina virtual no compartimento A e eu quero movimentar ela para o compartimento B, eu consigo movimentar, desde que eu tenha em mente que, a partir do momento que eu movimentei, as políticas de segurança que estão apontadas para o compartimento A não vão valer mais para essa máquina virtual. A máquina virtual vai começar a atender as políticas de segurança do compartimento B, certo? Por característica, né, por ser só um recurso lógico, um recurso organizacional, é uma estrutura que ela é multi-region. Então, se eu criar uma estrutura de compartimentos, ela vai valer para todas as regiões dentro dessa tenant, e que não limita fisicamente o recurso. Então, por exemplo, eu posso ter um compartimento de redes e criar minha rede inteira lá dentro. E eu posso ter um compartimento de máquina virtual, onde eu posso gerar minha máquina virtual e colocar essa máquina virtual respondendo na rede que está no compartimento A. Não tem essa limitação física. Um não limita o outro. A ideia do compartimento é justamente ser uma separação lógica, é funcionar como uma pasta mesmo, onde você vai lá e vai jogar todos os seus recursos, um projetinho onde você vai lá e vai jogar todos os seus recursos para você ter uma visão melhor de organização, para você ter melhor controle de acesso e para que você possa ter um melhor controle financeiro, certo? Então, com isso, com essa estrutura, onde a gente tem as autenticações, onde a gente tem os nossos principals, onde a gente tem as nossas políticas e os compartimentos que possuem o nosso recurso, a gente fecha esse tema de IAM. O IAM ele é baseado basicamente nesses fatores. Então, fator de autenticação, fator de autorização e o fator de organização, onde eu vou colocar os meus recursos. Certo? Esse cara é o básico de segurança. Outro cara que é muito relevante dentro de um contexto de desenvolvimento é o Vault. Quando a gente fala de Vault, a gente basicamente está falando de um cofre, um cofre lógico, um sistema de cofre onde eu vou armazenar as informações que eu considero sensível para a minha aplicação. Então, por exemplo, eu tenho a informação de usuário e senha de banco de dados. Eu tenho informação do par de chave SSH. Eu tenho uma informação de o data key que eu vou fazer o envio para o meu APM. Eu vou fazer a passagem de dados para o meu APM, para o meu Performance Monitoring. Esse tipo de informação é informação que é extremamente sensível e que, se a gente não tem um controle de criptografia dessa informação, essa informação ela basicamente ela vai dentro do código. Ou ela vai dentro do código, ou ela vai ficar aparente dentro do meu pipeline de DevOps, ou ela vai ficar aparente em qualquer que seja o lugar. O Vault ele entra justamente para tratar isso. Então, ele vai servir como um cofre de senha, onde você vai gerar uma chave. Essa chave ela vai ser a chave master. E com essa chave você vai fazer o gerenciamento da sua estrutura, vai fazer o gerenciamento da sua informação. Você vai armazenar o segredo que você tem lá dentro. Esse segredo ele vai ser criptografado. E ao invés de você colocar a senha do banco dentro do seu código, você coloca uma referência para o Vault. Seja por SDK, seja por API, ou seja por, se for um serviço do OCI, pelo OCI ID. A gente vai mostrar na prática isso, inclusive, tá? Outro ponto bastante importante é a forma como ele trabalha. Lembrando que o Vault ele é compliant com FIPS 140-2, level 3, para quem não conhece de FIPS, para quem não leu toda a documentação da FIPS, estou brincando, acho que pouca gente aqui deve ter lido tudo ou passado por um processo de auditoria complexo como esse. Ele é compliant com esse tipo de regra, E é uma regra que é bastante direcionada principalmente a Vault de senha, a Vault de
de informação sensível, armazenamento de informação sensível. E o processo de criptografia dele funciona em 3 modelos. Então, em 2 processos, na verdade. Eu tenho o processo de criptografia, onde eu passo o texto, esse texto ele vai armazenado dentro de um Object Storage, eu gero um request para dentro do Vault, o Vault ele vai, a princípio, me mandar o data key, que é uma chave para o meu dado. Na sequência, ele vai mandar essa mesma chave criptografada, né? Então, a primeira chave é o primeiro fator de segurança, a segunda chave é a primeira chave criptografada como um segundo fator de segurança, e, por fim, ele vai armazenar essa informação dentro de um bucket. Então, ele vai armazenar, eu tenho o objeto, a informação armazenada dentro do Object Storage e a chave armazenada dentro de um bucket, certo? Então, eu tenho essa controle de segurança. Então, eu tenho 2 processos para criptografia, baseado na data key, baseado na data key criptografada, onde eles vão ficar armazenados dentro do Vault, e aí eu tenho a minha informação armazenada dentro de um bucket. O processo de criptografia ele vai ser basicamente o processo oposto. Então, eu tenho o meu data key aqui, ele vai levar o data key para a master key ela vai criptografar essa informação, vai devolver o data key e vai fazer com que ele retorne o texto que estava armazenado. Então, isso é um processo duplo de criptografia. Gera a chave do dado, criptografa a chave do dado e armazena a chave criptografada, e o processo é o oposto. O de criptografia é basicamente o oposto, onde eu primeiro passo a chave de data key descriptografada, jogo o data key de volta para o Object Storage para ele retornar a informação para mim. E aqui um caso de uso claro e clássico que a gente tem dentro de desenvolvimento, né? Que é, basicamente, eu tenho um processo de CI/CD. Esse processo de CI/CD geralmente é baseado em algum script. Aqui, no caso da Oracle, ele é baseado em YAML. E aí eu preciso passar qual é a senha do meu banco de dados, qual é o usuário que eu vou fazer o acesso do meu banco de dados. Esse tipo de informação geralmente vai como uma variável de ambiente. Mas como eu posso colocar uma variável de ambiente, né? E como eu posso divulgar uma variável de ambiente de uma forma segura, de uma forma onde eu não exponho o dado que está lá dentro? E aí eu crio essa informação dentro do Vault, né? Então eu crio lá o ADB username, coloco a informação dentro do Vault, e ao invés de passar o username e a password dentro do meu código, eu faço uma referência aonde está armazenado no meu Vault. Ah, mas eu estou usando um SDK e eu quero consumir por SDK já direto do meu código. Eu posso fazer isso? Você pode fazer isso. Através do SDK você consegue consumir o usuário e senha do Vault, o usuário e senha, a informação que foi armazenada dentro do Vault, certo? E a gente finaliza falando sobre o AF, né? Então, falamos sobre IAM, falamos sobre Vault para fazer o armazenamento das informações sensíveis, e agora a gente tem que falar da proteção de borda das nossas aplicações. Então, o conceito de WAF é basicamente servir como um filtro da camada 7, da camada de aplicação, que vem do acesso que está vindo da internet, do acesso que está vindo dos usuários, dos seus servidores web, sejam eles hospedados num Kubernetes, numa instância virtual, onde é que quer que seja. O WAF ele vai servir como uma plataforma para fazer essa proteção de borda. Então, ele é todo baseado em políticas, então eu gero políticas, defino as políticas e faço o apontamento para onde eu quero que esse filtro seja direcionado, e o WAF ele vai ficar responsável por fazer esse filtro, né? E o nome dele já diz basicamente o que ele vai executar. Então, ele é um Web Application Firewall. Ele vai fazer proteção web de aplicações. Então, aplicações web é onde ele vai fazer a proteção. Então, se eu estou sofrendo um SQL injection, se eu estou sofrendo um DDoS, se eu quero fazer uma restrição de alguma região para fazer o acesso da minha aplicação, é pelo WAF que eu vou gerar esse controle, certo? Aqui no diagrama ele mostra exatamente aonde ele vai trabalhar, né? Então eu tenho acesso do usuário, eu tenho a internet aqui, e aqui ele vai trabalhar como um filtro antes de chegar nos meus servidores web. E ele funciona basicamente em 3 camadas, né? Eu tenho os acessos chegando à minha aplicação. Num primeiro momento, ele vai fazer filtros
relacionados a acesso. Então, por exemplo, eu quero determinar que determinado país não acesse a minha aplicação. Eu quero que um range de IP não acesse a minha aplicação. Esse tipo de regra é a primeira regra que vai ser aplicada e que vai ser respeitada no momento que o usuário está fazendo acesso. Em um segundo momento, eu tenho o bot management, então ele vai identificar se esse tráfego é um tráfego de um crawler ou de um robô que eu tenha que esteja tentando fazer um acesso, ou de um DDoS, por exemplo. E aqui eu tenho alguns sistemas onde eu consigo criar essa defesa. Então, se eu quero gerar um CAPTCHA, se eu quero executar algum JavaScript específico para tratar esse tipo de acesso. E, por fim, ele vai funcionar como um firewall. Então, ele vai verificar vulnerabilidades. Por exemplo, eu tenho uma vulnerabilidade de PHP que eu quero que seja monitorada pelo meu Web Application Firewall. Aí eu sinalizo e essa é a última regra que vai ser aplicada. Então, no primeiro momento, ele vai restringir acesso. No segundo momento, ele vai fazer o gerenciamento de bot. E no terceiro momento, ele vai efetivamente tratar as falhas antes do tráfego chegar na sua aplicação. Então, isso é tudo antes do tráfego chegar na sua aplicação. Tá? Exemplificando um pouco melhor, o app ele vai trabalhar como um nó de borda. Então, tem o app ele vai gerenciar o tráfego que está chegando no CI e vai gerenciar o tráfego que está no CI conectado com o on-premise, certo? Então, eu tenho aqui o meu Customer On-Premise Equipment, o meu app ele vai conseguir interagir com o que eu tenho no on-premise também, desde que eu tenha uma VPN ou um link dedicado, certo? Beleza, agora vamos sair um pouquinho do PowerPoint e eu vou fazer uma demonstração desses três pilares que a gente identifica como importante dentro de um cenário de desenvolvimento. Vou dar um new share aqui e acessar a console da cloud. Primeiro ponto, parte de autenticação, parte de controle, parte de Identity and Access Management, eu sempre vou encontrar aqui no menu no canto esquerdo em Identity and Security. Dentro de Identity and Security é onde eu encontro toda a parte de gerenciamento do meu usuário. Então, por exemplo, se eu quero criar um usuário, se eu quero criar um grupo, se eu quero criar um grupo de recursos ou de instâncias, é o que o Dynamic Group vai representar. Né? Então, aquela parte de Instance Principal, Research Principal, todas elas eu gerencio por aqui. Fontes de rede que eu quero que façam acesso, que eu quero permitir que façam acesso ou não. As políticas que eu comentei, para a gente fazer a questão, para a gente tratar a questão da autorização. Compartimentos, federação, e aqui para fazer uma comunicação com um AD ou para fazer uma comunicação com o LDAP que eu tenha. E as configurações de autenticação, e aqui eu vou setar quais são as regras, as políticas de segurança que eu quero que sejam efetivas dentro da minha nuvem, certo? Num primeiro momento, quando você quer autenticar o seu usuário e saber onde você configura as coisas do seu usuário, você pode fazer tanto pelo menu Indo em Users, né, e aí selecionando o seu usuário, quanto no menu no canto esquerdo, clicando no seu perfil, certo? No canto direito, clicando no seu perfil. E aqui a gente tem quais são as características que estão habilitadas para o meu usuário. Então, ele pode ter um API Key, ele pode ter um auth token, ele não pode ter uma senha local, mas se eu quiser criar um API Key para consumir minha SDK ou para consumir um cliente, eu consigo fazer por aqui. Se eu quiser criar um auth token, eu consigo fazer por aqui. Aí aqui a gente tem outros tipos de configuração. Configuração de servidor de tempo, alguma senha de database que eu quero dedicar especificamente para esse usuário, ou um Customer Secret Key, tudo isso eu faço pela tela do usuário. A autenticação do usuário ela é feita pela tela do usuário. E a parte de política eu faço nas minhas policies. Lembrando que a política ela vai ser sempre dedicada, ela vai ser sempre direcionada a um compartimento. Então, se eu coloco no compartimento root, são as políticas que são viáveis e estão aplicadas a toda a tenancy. Toda a tenancy tem que respeitar essas políticas. Quando eu vou descendo no nível de compartimentos mais segregados, eu tenho uma granularidade maior e aí aquela política ela vai ficar dedicada só àquele compartimento. Então, se eu vim aqui nesse Cost Governance Policy, por exemplo, aqui eu tenho Allow Group, o grupo e
para gerenciar um determinado lugar que é na tenant. Então, ele vai gerenciar os objetos que estão na tenant. Os objetos são objetos que eu armazeno dentro do meu Object Storage, por exemplo. Certo? Então, aqui eu faço o controle de autorização. Beleza? Vamos falar mais sobre a parte de Vault, seguindo a sequência da apresentação. Então, explicando como é que funciona o Vault, agora na prática. Eu vou voltar lá para o meu compartimento onde eu já tenho um Vault criado. E o Vault ele vai funcionar de uma maneira bastante simples. Eu tenho uma Master Key, que é a chave que vai ser usada para eu fazer a criptografia das informações que eu vou armazenar aqui dentro. Se eu criar uma Master Key, eu tenho aqui as opções, qual é o tipo de criptografia que eu vou utilizar, se essa criptografia ela vai ser feita por um hardware dedicado dentro do meu data center, que é o que a gente chama de HSM, ou então se eu aceito que a criptografia possa ser feita por um software. Lembrando que o HSM ele é mais seguro, mas só que ele tem um custo a mais. Ou então se eu faço por software. Né? Aqui eu já tenho uma chave criada, que é a minha Master Key, e aqui eu tenho o meu secret, e o secret é a minha informação. Então eu posso criar um secret aqui, qualquer nome, dev ft, por exemplo. Seleciono qual vai ser a chave de criptografia, eu vou usar aquela Master Key que eu já tinha criado. E aqui eu defino qual é o texto que vai guardar. Então, por exemplo, se eu tiver uma chave SSH, é aqui que eu vou colar essa chave. Se eu tiver uma senha de banco, que é teste@123, é aqui que eu vou armazenar essa informação. A partir do momento que eu criei o secret, ele vai gerar, dentro do OCI para mim, uma referência para esse secret. Então, ele gerou para mim um OCI ID, e através desse OCI ID, é como eu posso consumir essa informação. Essa informação ela não vai mais ser disponível publicamente, ela vai ser uma informação que ela está guardada dentro do Vault, e eu vou referenciar o Vault, o ID que está armazenado dentro do Vault, ao invés de referenciar a informação. Né? Então, lembrando aquele print lá do Vault, onde eu tenho o ADB username e o ADB password, eu estou passando essa informação aqui, eu não estou passando mais o usuário e senha. E o Vault ele também gera tanto um endpoint para eu gerar criptografia, seja por uma chamada de API, quanto um endpoint para eu fazer o gerenciamento, para eu buscar uma chave, para eu buscar um segredo. Então, isso significa que, através de SDK, eu consigo também fazer o consumo das informações do Vault. Então, eu não quero colocar a senha de banco como uma variável de ambiente dentro do meu sistema. Então, eu não quero alguma configuração específica, eu quero que essa informação fique no Vault, que eu consuma essa informação pontualmente quando eu for fazer o uso dela. Aí eu consigo fazer esse consumo pelos endpoints que o Vault gera, certo? E, por fim, a gente tem o WAF. E o WAF ele vai servir para a gente fazer a nossa proteção da minha camada de firewall, a minha camada de web. Então, aqui eu tenho um Apache rodando, certo? Uma página Apache rodando dentro de um Ubuntu. Vou criar uma política nova, vou dar o nome de WAF POL 2. POL 2. E aqui dentro das ações, eu consigo definir quais são as ações que ele vai tomar. Então, se ele vai enviar um 401, por exemplo, se eu quiser adicionar mais alguma ação, qual vai ser o tipo dessa ação, eu consigo customizar qual é a ação que eu vou tomar, e eu consigo editar, por exemplo, qual é a mensagem que o usuário vai receber quando a política for atendido, ou então quando ele tiver o acesso rejeitado por qualquer que seja o motivo. Aqui eu consigo fazer os controles, né? Então, lembrando, ele é todo baseado em política, onde eu vou lá, vou criar as políticas específicas que eu quero que aquela aplicação ela tenha. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma política de acesso, onde eu limito o IP de origem, eu faço por aqui. Num segundo momento, se eu quiser fazer uma política, e eu vou aplicar essa política para a gente ver na prática, um rate limiting, para evitar que eu ter um controle passivo de DDoS, para quando eu receber muito acesso de um único IP, que eu trave esse acesso e que eu não receba mais essa informação de novo, para evitar um overload no meu sistema. Então, posso vir aqui, defino
que ele pode ter uma request a cada 5 segundos, por exemplo. E eu quero que a ação seja mandar um 401. Eu posso adicionar essa política. Opa. FW rate limit. Eu defino essa política para mim. E aqui é onde eu vou definir as proteções. Então, por exemplo, eu quero que eu proteja contra SQL injection. Aí eu marco aqui. Eu quero ver todas. Eu ver, por exemplo, um ataque específico do Java a ambiente SAP, por exemplo. Posso marcar esse cara aqui. E aí eu adiciono todas as políticas que eu entendo que são necessárias, que são políticas de proteção específica à minha camada de aplicação. Certo? Então, montei todo o set de políticas que eu quero aplicar. A única coisa que falta para mim é escolher qual é o endpoint que eu quero. Né? Então, eu vou desabilitar esse cara aqui, vou só escolher o endpoint. Aqui eu já tenho o endpoint da minha aplicação. Eu vou dar um next e vou criar essa política para mim. Né? Então, lembrando, ele pode ter um acesso a cada 5 segundos, senão ele vai me mandar um 401. No começo, ele vai demorar um pouquinho para entrar no ar, mas em algum momento ele vai começar a bloquear meu acesso e me retornar o 401, até se não me engano, até o Firewall ficar de pé. Ele está criando. No momento que ele estiver no ar, ele vai começar a aplicar essa política para mim. Certo? Então, o AF é bastante simples. Eu monto as políticas que eu quero, eu estruturo a forma como eu quero que minha aplicação seja protegida, eu defino quais são as vulnerabilidades que eu quero monitorar, e o AF vai fazer esse controle para mim. Agora ele já deve estar mandando o unauthorized para mim. Beleza? Então, de segurança, era basicamente esses 3 pilares, né? Esses 3 pilares que vocês têm que observar, esses 3 pilares que você tem que ter atenção. E agora eu encaminho a apresentação para Gustavão ou Lucas? Para mim.